da vida, de graça receber por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Se eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Serás poderoso Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. O maior que o meu pecado, nada
ressuscitaste, vive estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu. Poderoso esse nome é, maior de que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Graça e paz do Senhor Jesus seja sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar. É uma alegria para nós estarmos aqui juntos, mais uma vez, ouvindo a palavra do Senhor, crescendo em Deus. Que o Espírito do Senhor agora venha iluminar a minha mente, a sua mente, o meu coração, o seu coração, neste domingo de ceia, onde nós vamos nos lembrar do sacrifício de Cristo. Eu quero ver com você também um princípio poderoso da palavra de Deus, a respeito de um homem que nos inspira, a respeito de um homem que atraiu a atenção de Deus. O homem, como diz a palavra do Senhor, um homem segundo o coração de Deus. Vamos orar? Espírito Santo, obrigado por esta manhã, obrigado por esta palavra. Que o Senhor possa alcançar os nossos corações nesta manhã com a Tua bondade e misericórdia. Possamos ouvir a Tua voz com clareza. Tira agora, Espírito do Senhor, tudo aquilo que não é Teu do nosso meio. E que o Senhor venha visitar as nossas vidas, ó Espírito de Deus. O Senhor venha encher o nosso coração com a Tua palavra. Ensina-nos, queremos aprender. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Se você ainda não enviou esse link para um seu amigo, para sua amiga, dá tempo ainda, envie esse link da palavra de Deus para que a gente possa juntos aqui e com os nossos amigos e familiares compartilharmos a palavra da verdade, a palavra de Deus. Eu fiz algumas anotações aqui e eu estou com o meu celular aqui num pedestalzinho, e à medida que eu vou falando aqui, eu vou lendo e a gente vai juntos aqui conferindo a palavra de Deus. Se você não trouxe a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia. Se você vai acompanhar com o celular, desligue tudo agora. Fixe sua atenção somente naquilo que o Espírito tem a falar, tem a operar nessa manhã nas nossas vidas, tá bom? Quero pedir a você sua total atenção agora. Vamos fazer isso? A palavra de Deus diz que existe um homem que foi chamado por Deus, o homem segundo o coração de Deus. Como que é esse negócio de ser alguém reconhecido pelo próprio Pai como alguém segundo o coração dele? Eu não sei você, mas eu gostaria muito que o Pai olhasse para mim todos os dias e dissesse: ali vai um homem segundo o coração dele. Ali vai uma mulher, no caso da mulher, né?
segundo o coração, segundo o meu coração. Já pensou que lindo? Deus olhando para os anjos e reafirmando que existe alguém na terra, que é alguém que é segundo o coração dele. Eu gostaria de estar nessa lista também. Tenho certeza que você também gostaria de estar, e eu quero aprender com você como ser um homem, como ser uma mulher segundo o coração de Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9, diz assim: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. Uau, que texto lindo, né, gente? Em Atos capítulo 13, verso 21 até o 23, diz assim: então eles pediram um rei, e Deus lhes preparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, no caso aqui Saul, né, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, ele disse: achei Davi. Aqui o apóstolo Pedro estava relembrando a história para os judeus, logo depois do Pentecostes. Essa foi a primeira pregação de Pedro, né? Então ele estava cheio do Espírito Santo, e ele relembra que era Deus que tinha achado Davi. E o próprio Deus falando na sua palavra: eu achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Uau! Já pensou, meus irmãos? Deus olhando para mim, para você, e dizendo: ali vai um homem de Deus? Ali vai uma mulher segundo o meu coração? É assim que Deus quer nos ver. É assim que Deus quer nos enxergar. Então vamos aprender com Davi, segundo a palavra de Deus. Como é que Davi conseguiu, não é? Ser chamado um homem segundo o coração de Deus. Já parou para pensar nisso? Eu aposto que você, com certeza, já diversas vezes tentou de todas as maneiras agradar o Senhor. E eu quero aprender com você alguns princípios aqui. A Bíblia diz que Deus procura aquele cujo coração é para com Ele. E o que significa ter um coração para com Deus? Quer dizer ter um coração cheio do desejo de querer fazer o que é certo e o que agrada a Deus. Alguém que tem um coração para Deus verdadeiramente ama a Deus, apesar de não ser uma pessoa perfeita. Apesar de não ser uma pessoa perfeita, ainda tem coisas na carne das quais precisa lidar. A sua boca talvez ela se meta em alguma encrenca, não é? Talvez a pessoa cometa erro, cometa impaciência, a pessoa tem erros e falhas. Mas quando estas coisas acontecem, logo essa pessoa se arrepende, endireita os seus caminhos diante de Deus, e se ele ofender alguma pessoa, ele é capaz de se humilhar, é capaz de pedir perdão. Esse seria o normal de uma vida cristã, de um cristão, de alguém que aprendeu agora a andar com Deus, de alguém que entregou a sua vida para o Senhor. Quando Deus busca alguém que Ele queira usar na terra, Ele não está à procura de uma pessoa com comportamentos perfeitos. A gente imagina o seguinte, que Deus está à procura de alguém que seja perfeito. Não, Deus não pode me querer, Deus não pode me usar, Deus não pode se mover através de mim, Deus não pode nem me aceitar, porque quem sou eu para que Deus me aceite? E às vezes a gente tem essa loucura, esse pensamento doido, achando que Deus está procurando alguém perfeito a qual Ele possa usar. Pelo contrário, Ele busca alguém que talvez não tenha um comportamento perfeito, mas cujo o coração está correto nele, cujo coração está correto diante de Deus. Deus tem todo tipo de posições que precisam ser preenchidas em seu reino. Ele tem todo tipo de posições, e para preenchê-las, Ele está sempre rebaixando uma pessoa e exaltando outra pessoa, não é? Se não nos comportarmos, nem mantivermos uma atitude correta, não estaremos numa posição em que Deus poderá nos usar como gostaria. Ele pode nos promover,
mas também, muitas vezes, ele pode nos rebaixar. A gente pensa o seguinte: bom, então se serve qualquer um, então eis-me aqui, Senhor. Mas nem sempre é assim, porque Deus está olhando para o nosso coração. Deus está olhando para o nosso interior. Deus está olhando para dentro de nós. E eu pergunto para você, quem foi Davi? Quando a gente lembra de Davi, a gente logo vem à nossa mente um pastor de ovelhas, né? Um matador de gigantes, o rei Davi, o antepassado de Jesus. Em resumo, um dos maiores homens do Antigo Testamento. Mas existe uma outra relação junto a esta relação. Por exemplo, muitos enxergam Davi como traidor, como mentiroso, como adúltero e até como assassino, para quem conhece a história dele. A primeira lista fornece as qualidades que todos nós gostaríamos de ter, não é? O pastor, poeta, o matador de gigante, o homem segundo o coração de Deus, o rei, todo mundo, né? Queria estar nesses lugares, estar nessa lista. Mas a segunda lista é que essa também poderia ser real, e talvez alguns de nós que estão nos assistindo agora, e eu me incluo nessa também, talvez nós estejamos nessa lista aí, né? A segunda lista, a lista do mentiroso, do traidor, do adúltero, né? Talvez a gente olhe e fale assim: eu não tenho condição nenhuma. Como que Deus pode usar um adúltero? Como Deus pode usar um traidor? Como Deus pode se mover e olhar para alguém com essas imperfeições e dizer que essa pessoa é uma pessoa segundo o coração dele? Não faz sentido isso, não é? A Bíblia não faz nenhum esforço, meus irmãos, para esconder a vida de Davi, para esconder os defeitos de Davi, os fracassos de Davi. Ele ainda é lembrado e respeitado por ser um coração voltado para Deus. Isso sim. Quando aprendermos que compartilharmos mais dos nossos fracassos do que como Davi fez, né? do que suas fraquezas, quando nós aprendermos que compartilharmos mais atos de fracassos de Davi do que das fraquezas, nós deveríamos ficar curiosos. Porque quando nós aprendemos que a Bíblia faz questão de mostrar mais os fracassos de Davi, motivo pelo qual o Senhor se refere a ele como o homem segundo o coração de Deus. Imagina, a Bíblia não faz questão de só levantar as coisas boas, pelo contrário, a Bíblia faz questão de mostrar os fracassos, as fraquezas, as debilidades deste homem. Mas Deus diz que ele é o homem segundo o coração do Senhor. Você pode estar pensando: peraí, não faz sentido isso? É verdade, eu não tinha pensado nisso. Ele é visto como traidor, ele é visto como assassino, e como Deus pode olhar para este homem e colocá-lo como um homem segundo o coração de Deus? Qualidades que podemos ver e aprender com Davi, o homem segundo o coração de Deus. Primeiro, Davi sabia que as suas imperfeições, ele sabia das suas imperfeições, mas buscava sempre ter um coração correto diante de Deus. Alguns segredos, algumas chaves espirituais de como nós podemos também ter o nosso coração alinhado com o coração de Deus e sermos reconhecidos no mundo espiritual e no mundo natural como homens e mulheres que são homens e mulheres segundo o coração de Deus. Primeiro, Davi sabia das suas imperfeições, mas ele buscava sempre ter o coração correto. Olha só, no Salmo 139, verso 23 e 24, diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me segundo o caminho eterno. Quem é que ora assim, gente? Quem é que diz para Deus: Deus, sonda o meu coração? Na maioria das vezes, o que a gente faz? A gente esconde o coração de Deus, não é? A gente esconde as nossas inquietações, a gente esconde os nossos erros de Deus, na maioria das vezes. Em Romanos capítulo 7, verso 15, diz assim: porque nem mesmo compreendo, o apóstolo Paulo dizendo, o meu próprio modo de agir, pois não faço o que eu prefiro, e sim o que eu detesto.
O apóstolo Paulo olhava para ele e dizia: eu sou esse cara aí pecador, eu sou esse cara limitado. Lá em Romanos 7, de 19 a 20, ele diz também: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu acabo fazendo. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Ele reconhecia que existia algo maior, grande dentro dele. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado, aflito significa isso. Homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Davi e também o apóstolo Paulo olham para eles, para dentro de si, e enxergam a sua falência, enxergam a sua finitude, enxergam a sua limitação. Eles olham para dentro deles e talvez esse seja um dos maiores segredos da vida de Davi e também do apóstolo Paulo, que um homem que foi levado ao terceiro céu, a Bíblia diz que foi revelado a ele coisas que a ninguém foi revelado. Algo tremendo, né, gente? Segundo ponto, primeiro, o coração alinhado com o coração de Deus. Segundo, Davi buscava sempre ser um homem sincero. No Salmo 51, verso 6, Davi estava passando na sua maior crise da sua vida. Ele diz: eis que me comprases na verdade no íntimo. Eis que te comprases na verdade no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Olha só, Davi diz, olha, que Deus olha para dentro de nós e procura verdade no nosso íntimo. Procura, tem prazer quando a gente é transparente com Deus, quando a gente é sincero com Deus. E olha que engraçado, porque o Adão faz o contrário disso, né? Quando Adão é confrontado por Deus, o que ele diz? Foi a mulher que tu me deste, Senhor. Não é? Quando Saul foi confrontado, ele diz, olha, foi o povo, Senhor, não foi eu não, foi o povo. Davi, quando confrontado pelo profeta Natã, ele reconhece e logo se arrepende. Está aí um dos segredos da vida de Davi, de sermos um homem e mulher segundo o coração de Deus. Em 2 Samuel, verso 12, 7, diz assim, então Natã disse a Davi, este homem é você, Davi. Estava mostrando, né, os erros ali. E isto, o que diz o Senhor, o Deus de Israel. Natã falando para Davi. Eu tornei você rei de Israel e salvei de Saul. E o salvei de Saul. Eu lhe dei o reino e as mulheres dele. Tornei você rei de Israel e de Judá. E se isso não bastasse, eu lhe teria dado 2 vezes mais. Porque é que você desobedeceu meus mandamentos e fez coisas horríveis. Você fez, olha o que você fez com Urias, o Eteu, para que ele fosse morto na batalha. Deixou que os amonitas o matassem e também ficou com a esposa dele, Davi. Deus falando através da boca do profeta Natã. Portanto, por que você me desobedeceu e tomou a mulher de Urias, segundo alguns dos seus descendentes morreram de morte violenta? Deus falando, verso 11, e também afirmo que farei uma pessoa da sua própria família causar a sua desgraça. Está falando de Absalão lá na frente, né? Você verá que isso quando eu tirar as suas esposas e der a outro homem. E ele terá relação com elas em plena luz do dia. Aqui estava falando de Absalão lá na frente, no reinado de Davi, né? Você pecou escondido, em segredo, mas eu farei com que isso aconteça em plena luz do dia, para que todo o povo de Israel venha ver. Mas preste atenção, olha o que Davi falou. Diante da revelação do Espírito do Senhor na vida de Davi,
Davi olha para dentro dele, olha só o segredo. Ele olha para dentro dele e ele diz: eu pequei contra o Senhor. Eu pequei. Olha só, e Natan então respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Olha, gente, que coisa linda. Por causa da sinceridade de Davi, por causa do alinhamento do coração dele, não é? Quando ele então confrontado por Deus, como é que sou eu e você quando somos confrontados por Deus? A gente se rebate? A gente justifica? A gente argumenta? Ou a gente olha para dentro da gente e se arrepende? Ou a gente olha para dentro da gente e enxerga que somos pequenos, falhos e limitados? Terceiro ponto, Davi buscava ser um homem justo. No Salmo 51, do verso 4 até o verso 6, diz assim: pequei contra ti somente, Davi dizia, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Davi sabia, meus irmãos, que o seu Deus era um Deus justo. Querer isto, Davi buscava da mesma maneira ser um homem justo. Deus abomina a injustiça, queridos. Deus abomina a injustiça. Na Bíblia, do começo ao fim, você vê Deus buscando sempre agir com justiça para com a humanidade. Sempre vai ser assim. Deus sempre vai agir com justiça, porque Deus odeia, abomina a injustiça. Ananias e Safira, por exemplo, lembra? Quando eles vão entregar as ofertas para Deus, o que Deus faz? Deus resolve ali na hora, né? A injustiça deles. Deus já resolve na hora. Lá em Atos capítulo 5, quando eles vão entregar as suas ofertas, ou 5 ou 6, eu acho que é 5. Ou enfim, você conhece a história. Outro exemplo foi com a casa dos órfãos e da viúva. O Senhor sempre se preocupa com a causa dos órfãos e da viúva. O Senhor está sempre olhando com justiça, com um olhar de justiça e de misericórdia. O Senhor está sempre preparado a abraçar aquele que entrega o seu coração a Ele, que resolve abrir o seu coração e ser sincero diante dele. Em Isaías 49, 15 e 16 diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho, ainda quando ele mama? De sorte que não se compadece do filho do seu ventre. Pode ela esquecer? Mas ainda que essa mulher viesse a esquecer dele, eu, o Senhor, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, e os teus muros estão continuamente diante de mim. Senhor, olha para nós. Ele olha para nós, sabe o que ele vê? Ele vê pessoas que estão se batendo, estão vivendo uma vida de mentira, de engano. E talvez hoje você está olhando para dentro de você, está pensando: eu quero sair dessa vida. Eu quero alcançar essa mesma resposta de Deus que Davi alcançou. Eu quero que Deus olhe para mim e também veja eu como sendo um homem segundo o coração de Deus, como sendo uma mulher segundo o coração de Deus. Se você pensa assim, você está no caminho certo. Olha só, é como a gente está vendo, gente, esses escândalos na política, essa confusão geral. Deus não tem prazer nisso. Deus não tem prazer nessas coisas. Deus não tem prazer na injustiça. Deus não tem prazer na injustiça que a gente viu essa semana, na vida daquele negro. Deus não tem prazer naquilo. Pelo contrário, o Senhor amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor quer derramar vida, saúde, alegria sobre os corações. Mas o homem prefere viver se escondendo de Deus, mentindo para Deus, mentindo para as pessoas, enganando o próximo. Não é? Deus sempre olha para o seu povo e vê os retos de coração. Por isso, Ele trata dos injustos. Deus sempre vai olhar, como nós lemos o texto,
e eu te gravei. Os teus muros estão nas palmas das minhas mãos, estão diante de mim. Não há nada que a gente possa esconder de Deus. No Salmo 145, 17 diz assim: justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. A gente pensa, Deus está sendo injusto com esse momento que a gente está vivendo, Deus está sendo injusto com essa situação, com essa outra. Não, 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 não. Deus é justo em todos os seus caminhos. O homem que decidiu viver sem Deus, a mulher que decidiu tomar as suas atitudes sem consultar o Senhor, os homens que decidiram viver a sua vida sem Deus. Essa é a verdade. Segundo ponto, a vontade de Davi era estar com Deus. Aliás, quarto ponto, né? A vontade de Davi era estar com Deus e agradá-lo. Era muito maior do que a vontade de viver na prática dos seus pecados. Davi estava interessado em agradar a Deus. Salmo 51, verso 10 e 11 diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença e nem me retires o teu Santo Espírito. No Salmo 143, também Davi também diz ao Senhor, no verso 8 e verso 10, faz-me ouvir pela manhã a tua graça, pois em ti eu confio. Mostra-me o caminho para onde eu devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Ensina-me a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me no teu bom espírito por terreno, por caminho plano. Davi, irmão, estava interessado o tempo todo em agradar a Deus. Davi estava interessado o tempo todo em fazer a vontade de Deus. Com a mesma força que Davi tinha para pecar, Davi também tinha uma capacidade enorme, ainda maior, para se arrepender e voltar-se para Deus. Entende? Tudo bem. Nós não vamos viver uma vida de pecado, mas ainda que venhamos pecar, que tenhamos este coração disposto a se alinhar com o coração de Deus. 5. Davi tinha uma consciência para com Deus, que o mais importante não era a sua performance ou as suas habilidades, mas assim o coração de Davi. O coração de Davi. O coração de Davi. Em Salmo, capítulo 51, 16 e 17, diz assim: pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, e eu te daria se fosse isso. E não te agradas de holocaustos, porque sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. Este, o Senhor, não desprezarás. Irmãos, nós estamos vendo esse caos no mundo, e acredite, tem gente que ainda não acredita em Deus. Tem gente que mesmo passando por grandes dificuldades e lutas, ainda está fechado para com Deus. Não quer saber do Senhor, não quer buscar a Deus, não se arrependeu dos seus caminhos. Por mais que tenha passado por grandes lutas, está passando por grandes dificuldades, ainda está com o seu coração duro. Não é capaz de reconhecer a sua falência espiritual, a sua debilidade, a sua fraqueza, a sua pequenez. Tem muita gente que ainda não entendeu nada do que Deus está fazendo. Apocalipse, capítulo 2, de 2 a 5, diz assim: conheço as tuas obras, conheço o teu trabalho intenso, ao ponto de se fadigar e até aborrecer o próximo, como a tua perseverança, e que podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às primeiras obras.
Se não, eu venho a ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não se arrependa. Irmãos, isso é um alerta para nós cristãos. Isso é um alerta para nós que cremos em Cristo. O Senhor está falando, olha, eu sei que você trabalha e trabalha muito. Eu sei que você é esforçado, eu sei que você busca fazer as coisas com excelência. Mas olha para dentro de si. Olha para dentro do seu coração, o Senhor está falando. Volta às primeiras obras, volta às primeiras paixões, volta a se apaixonar por Deus, volte a buscar ao Senhor como você buscava no começo da tua conversão, volte aos altares do Senhor, volte a se consagrar diante de Deus, volte o seu coração para Ele, antes que o Senhor o remova o candeeiro de lugar. Antes que eu e você possamos perder tudo aquilo que temos, que tenhamos um coração contrito e quebrantado, que tenhamos um coração reto diante do Senhor, um coração sincero diante dele, um coração perfeito, não, mas um coração que está disposto a agradar a Deus, um coração que está disposto a se arrepender dos seus pecados, um coração que está disposto a entregar tudo no altar do Senhor. Tudo entregarei só a ti, Senhor. Davi, meus irmãos, apesar das suas fraquezas, possuía uma fé inabalável na fiel e poderosa natureza de Deus. Ele sabia quem Deus era, ele tinha tido um encontro verdadeiro com esse Deus e ele sabia do poder que Deus tem. Ele sabia como Deus agia. Foi um homem que viveu com um grande prazer diante de Deus. Foi um homem que mexeu com o coração de Deus. Foi um homem que alinhou o seu coração com o coração de Deus. Foi um homem que, apesar das suas debilidades, dos seus pecados, ele foi muito rápido em confessar os pecados. Ele foi muito rápido em abrir o coração para Deus. Ele foi muito rápido em reconhecer que ele era falho, que ele era pequeno, que ele era limitado. Não é? Ele sim foi um homem que confessava, que fazia confissões sempre com o coração arrependido. Coração e um arrependimento genuíno, um arrependimento verdadeiro, um arrependimento sincero diante de Deus. Não um arrependimento de choro, de lágrimas só. Não. Um arrependimento de atitude, de mudança de coração, de entrega no altar de Deus. Ele nunca negligenciou o perdão de Deus. Ele nunca brincou com o perdão de Deus. Ele nunca brincou com o perdão de Deus. Ou tomou a sua bênção como uma concessão. Abusou de Deus. Não, ele nunca abusou de Deus. Nunca abusou do perdão de Deus. Pelo contrário. Em troca, olha o que aconteceu. Em troca, o Senhor nunca lhe legou o seu perdão e as suas retribuições das suas ações. A gente vê como Davi foi abençoado, como ele foi enriquecido, como ele viveu uma vida que as pessoas olhavam e falavam, puxa, eu quero viver como Davi vive. Eu tenho prazer. Quando eu olho da vida de Davi, eu tenho prazer na vida dele, porque ele era um homem que queria agradar a Deus. Davi experimentou a alegria do perdão, mesmo quando teve que sofrer as consequências dos seus pecados. Salmo 51 é um deles, né? Quando Davi abre o seu coração diante de Deus. Pontos fortes e de êxito de Davi. Vamos destacar aqui. O maior rei de Israel. O maior rei de Israel. Um antepassado passou a fazer parte da linhagem de Jesus. Olha que privilégio isso. Citado. Davi foi citado na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11. Ele foi descrito por Deus como um homem segundo o próprio coração de Deus. Deus fez questão de registrar: este homem é um homem segundo o meu coração. E as fraquezas de Davi? Adulterou com Betseba, planejou o assassinato de Urias, o marido de Betseba na época, desobedeceu a Deus ao realizar a contagem do povo, não é?
Que lições nós podemos aprender? Primeiro, a disposição para admitir honestamente os seus erros. E o primeiro passo para lidar com esses erros. É o primeiro passo. Admitir os erros de forma honesta e sincera. Admitir o pecado de forma honesta e sincera é o primeiro passo para Deus curar o coração. É o primeiro passo para Deus perdoar. E o perdão, ele remove a acusação. Ele não remove as consequências, mas ele remove a acusação. O peso do pecado sobre os nossos ombros. O peso do pecado. Sabe de uma coisa, irmãos? Deus deseja a nossa total confiança. Deus deseja a nossa total adoração. Deus deseja ter um encontro poderoso comigo e com você. Deus deseja andar comigo e com você. Não foi diferente lá no Éden. Ele já queria andar. Ele já andava com o homem todos os dias. Ele tinha prazer no homem. Ele tinha prazer no homem, tinha prazer na mulher. Mas o homem e a mulher decidiram andar sem Deus. Decidiram andar pelo caminho que Satanás orientava. Quero dizer algo para você nessa manhã, nessa reflexão. Cuidado, o diabo está soprando todo o tempo frases ao teu coração e ao meu coração. O inimigo está constantemente lançando setas inflamadas ao meu coração e ao seu coração, para nos tirar do centro da vontade de Deus, para nos tirar daquilo que Deus nos deu, para nos tirar aquilo, para roubar, matar e destruir. Mas nós temos a proteção do Altíssimo. Nós estamos cobertos pela mão do Senhor. Nós estamos guardados pelo poder de Deus. Sim, estamos. Mas o nosso coração precisa estar alinhado com o coração de Deus. O nosso coração precisa estar derramado diante do altar do Senhor. O nosso coração precisa estar voltado para o coração de Deus. Faça uma reflexão nesse domingo de ceia. Como anda o seu coração? Como andam as suas intenções? Como andam as suas atitudes dentro de casa? Com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, com a sua mãe, com o seu pai, com o seu pastor, com a sua liderança. Olhe para dentro de você, para o seu patrão, com a sua empresa, com os negócios, com o governo. Como que anda o seu coração diante de Deus? Faça uma avaliação, olhe para dentro de você. Eu quero orar com você. Você que está com o coração arrependido, ao ouvir esta palavra, você diz: sou eu essa pessoa, eu quero mudança. Ao olhar esta palavra, ao escutar esta palavra, ao ler esses textos, você disse: eu me vejo em Davi, eu quero ter esse coração, eu quero alinhar o meu coração ao coração de Deus, eu quero que o Senhor olhe para mim e veja sinceridade nas minhas atitudes, veja sinceridade no meu quebrantamento, na minha vida de arrependimento, na minha vida de santidade, na minha vida de altar. Se você é essa pessoa, vamos orar juntos. Vamos orar agora, diante do Pai. E aí vamos tomar a nossa ceia. Vamos tomar a ceia juntos. A ceia fala da aliança que temos com o Pai. Mas antes vamos orar. Vamos examinar o nosso coração. Como o salmista Davi disse, né? Olha para dentro de mim, Senhor. Vê se há algum caminho mau. Salmo 139. Prova-me, Senhor. Conhece os meus pensamentos. Guia-me pelo caminho eterno, pelo caminho certo, pelo caminho reto. É isso que o apóstolo Paulo também relatou e Davi relatou no Salmo 139. Coração reto, espírito quebrantado. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa palavra tão poderosa, Pai, que nos faz lembrar que somos tão pequenos e tão limitados, que dependemos totalmente do Senhor e que temos pecado contra Ti, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Cobre-nos com Teu sangue agora. Lava-nos e purifica-nos. Santifica-nos, ó Pai, agora.
Tua palavra diz que se nós confessarmos nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar o pecado e livrar de toda acusação, de toda injustiça. Por isso estamos diante do Senhor, Pai, pedindo perdão dos nossos pecados, nos arrependendo diante do Teu altar, pedindo que o Senhor nos perdoe, que o Senhor purifique o nosso pecado, que o Senhor lave a nossa mente agora, que o Senhor purifique o nosso coração agora, porque reconhecemos que somos pecadores, precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu perdão agora. Espírito Santo, Tu que sondas os corações, visita cada casa agora, cada família, cada lar. Agora, Senhor, perdoa os nossos pecados. Se alguém entre nós, Senhor, que está agora reconhecendo o Senhor como Senhor e Salvador da vida dele, dela, que o Senhor escreva o nome no livro da vida, o nome desta pessoa no livro da vida, em nome de Jesus. Seja abençoado, meu irmão, seja abençoada, minha irmã, que o seu coração e o meu coração esteja alinhado com o coração do Pai todos os dias, que possamos ter o nosso coração todos os dias sendo tratados, sendo curados, sendo lavados pelo poder da palavra, pelo poder da vida do Espírito, e possamos crescer mais e mais com o nosso Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Vamos tomar a ceia juntos? Separe aí o pão e o suco de uva. Se você conseguiu estar indo até a comunidade, retirando o seu pão lá e o suco de uva, ótimo. Se você não conseguiu, não tem problema, pegue o pão que você separou e o suco de uva e vamos juntos tomar a ceia do Senhor, celebrarmos a vida de Deus com a nossa vida. Ele foi moído na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos desfrutar da vida dele. Que alegria, que saudade quando a gente tomava a ceia todos juntos. Mas hoje nós vamos fazer algo especial. Os irmãos estão se conectando aí pelas redes, eu já estou sabendo que nós vamos nos unir aí nas células virtuais e vamos, ao mesmo tempo que eu estou tomando a ceia aqui, nós vamos tomar todos juntos ao mesmo tempo. Será um tempo maravilhoso. Vamos fazer isso então? Paizinho, obrigado pelo pão. Pegue o seu pão e vamos consagrar. Obrigado pelo pão que simboliza o seu corpo moído na cruz, Jesus, por nós, pelos nossos pecados. O Senhor foi moído pelas nossas transgressões. Era para que eu e os meus irmãos estivéssemos naquela cruz, mas o Senhor resolveu ser moído por nós, ser pregado no nosso lugar, ser tido como maldito, para que nós pudéssemos ser achados como benditos. Obrigado, Pai. Consagramos também o suco de uva na Tua presença, Pai. Consagramos diante de Ti, Pai. Pedimos que ao tomarmos do pão e do suco de uva, ao comermos do pão e tomarmos do suco, mais da Tua vida venha na nossa vida. Se há doença, se há enfermidade, se a obra das trevas seja anulada, porque consagramos esses elementos diante de Ti, Pai. Ao tomarmos dele, estamos tomando elementos consagrados ao Senhor. Consagrados ao Senhor. Seja assim, Pai, em nome de Jesus. Vamos comer do pão. Coma do pão. Obrigado, Pai. Obrigado, Paizinho querido, pela morte do Teu Filho Jesus na cruz. Que privilégio nosso, Senhor. Que honra nossa. Podemos dizer e declarar que somos um no Senhor. Aleluia. Aleluia. Da mesma forma, pegue o suco de uva. Obrigado. Esse é o suco. Esse é o sangue derramado da nova aliança. Aliança essa que nos uniu para sempre com o Senhor. Um só corpo com Ele. Um só corpo com Cristo. Para vivermos já aqui na terra a vida de Deus. E concluirmos esta vida na eternidade com Ele. Para a glória de Jesus. Aleluia. Vamos tomar então o suco de uva. Aleluia, aleluia, bendito é o nome do Senhor, aleluia.
Glória a Deus, obrigado, Pai, por esse privilégio de tomarmos a ceia juntos, Senhor, em unidade de espírito, no mesmo coração, Senhor, numa mesma fé, numa mesma esperança. Pai, eu oro, Senhor, para que ao tomarmos dessa ceia, mais da Tua vida entre nós, Senhor, e toda a cadeia seja quebrada, toda obra das trevas seja desfeita, em nome de Jesus. Senhor, eu quero também, junto com os meus irmãos agora, separar a minha oferta ao Senhor, separar o meu dízimo ao Senhor. Você que faz parte dessa casa, dessa família, continue ofertando, continue dizimando, porque com os seus dízimos e as suas ofertas, a gente continua pagando os compromissos e também ajudando muitas famílias, né? Além da entrega das cestas básicas, nós estamos ajudando os irmãos a pagar conta de luz, conta de água, aluguel. Nós estamos ajudando famílias que precisam. O seu recurso é muito importante nessa hora, tá bom? Então separe agora nas suas mãos. Se você vai fazer em depósito, você pode aí clicar, tem um QR Code aí, você pode aproximar seu celular, e eu peço que você faça isso neste momento, não deixe para depois. Você aproxime o seu celular e o QR Code vai te direcionar para a página do PagSeguro, para que você possa fazer o seu pagamento via boleto, que no caso de depósito, né? Ou também pagando esse boleto em casa lotérica, em qualquer lugar que você for pagar, ou também pelo cartão de crédito, tá? Também é possível fazer. Agora, se você tem um aplicativo do banco, você pode fazer a transferência para a conta da Comunidade da Graça. Tá aparecendo aí o CNPJ, a conta direitinho, para que você possa continuar contribuindo, para que você continue fiel ao Senhor e aos compromissos. Lembre-se, Davi foi um homem fiel, um homem segundo o coração de Deus. Ele estava alinhado o tempo todo com a vontade do Pai em cumprir o propósito do Senhor. E eu quero orar com você, você que é dizimista dessa casa, você que é ofertante dessa casa, eu quero orar com você para que Deus te abençoe ainda mais, mesmo aquele que tem ou aquele que não tem. Deus abençoe da mesma maneira. Pai, eu quero orar com os meus irmãos agora, consagrando o nosso dízimo, nossa oferta diante do teu altar, pedindo a Deus que o Senhor consagre, que o Senhor unja essas ofertas, esses dízimos, Senhor, na tua casa, que as pessoas, Senhor amado, que estão ofertando e dizimando, que o Senhor possa multiplicar 100 vezes mais ainda nessa semana, tudo que eles estão colocando no altar do Senhor. Que não falte a provisão, que não falte os recursos, que não falte a tua bondade. Seja assim também na casa daquele que não tem, Senhor, daquele que não tem para ofertar, que o Senhor esteja derramando das tuas bênçãos sobre eles, em nome de Jesus, e eles possam ser ainda mais prósperos e abençoados, em nome de Jesus. Amém. Amo você em Cristo Jesus. Quero pedir que você compartilhe esta palavra com outros irmãos, com outros amigos. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, coloque o seu comentário para que outras pessoas possam ver. Quando você coloca o seu comentário, o YouTube entende que esse vídeo é relevante. Quando você clica no joinha, o YouTube entende que esse vídeo é importante. E se você quer que essa palavra alcance outras pessoas, compartilhe no seu Facebook, compartilhe nas suas redes sociais, entre os seus amigos, seus familiares, tá bom? Que Deus abençoe você, que eu e você sejamos achados diante do Pai como homem e mulher segundo o coração de Deus. Aleluia! Que assim seja na sua vida. Deus abençoe você. Sexta-feira nós temos um encontro especial com os casais. Dia 12 temos um encontro online com todos os casais. Será um tempo riquíssimo via live lá da CG José Bonifácio, lá no Instagram, tá bom? Um beijão pra você, que Deus abençoe sua vida, uma ótima semana. Amo você em Cristo, tô morrendo de saudade. Amo você em Cristo. Até já, fique na paz. Deus te abençoe. Salvador, a cruz mostrou.
recebi por sua cruz. A morte me livrou, trouxe minha vida. Se eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo,